Bem, boa noite, pessoal. Hoje nós abordamos aí toda a parte de indústria 4.0, a parte de infraestrutura de TI. Acreditamos que é um mercado em explosão, digamos assim, porque, conforme dito na minha apresentação, apenas 20% das fábricas estão prontas ou se adaptando para esse tipo de tecnologia e investimento inicial. Isso é um mercado bom para todos nós, fornecedores, né? Todos os dias aí a gente vai ter trabalho. E assim, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser conversar sobre retorno de investimento, o que é interessante, o que não é, por favor, é o momento agora. Complementando aqui o que disse o Davi ou David? Pode ser Davi. Davi, tá? Tá? Quando a gente fala de indústria 4.0, né, e não sei quantos de vocês aqui de fato trabalham na indústria, né, talvez uma impressão é que fica, né, e dependendo também da indústria, é que a gente está falando de altos investimentos e que a nossa realidade ela está muito distante da indústria 4.0. Tá? Então, enfim, né, a indústria 4.0 ela nasceu na Alemanha, né, tem esse driver aí, e ela, um dos conceitos, assim, talvez o conceito mais forte dela é empoderar o cliente, né? Ou seja, então nós estamos num cenário em que o cliente, ele no limite, ele pode mudar tudo, certo? A qualquer hora, desde que não tenha sido fabricado ainda o produto dele. Exige um alto nível de personalização, mas com custos de produção em massa, né? Esse é o grande desafio. E quando a gente olha para as empresas, talvez muitas empresas possam se imaginar, poxa, eu estou muito distante dessa realidade. Mas quando a gente começa a pensar, poxa, eu posso criar projetos graduais, iniciativas que eu vou desenvolvendo aos poucos. Por exemplo, se eu tenho uma máquina, eu quero fazer uma digitalização dessa máquina, com a qual essa máquina eu seja capaz de, por exemplo, conseguir dentro da minha fábrica já ter o acesso a todas as informações dela. Tá? Um outro passo depois é passar essa produção, disponibilizar ao meu cliente. Então, o que eu quero dizer aqui, acho que é uma mensagem que eu gostaria de passar aqui para vocês, que você não precisa mudar tudo na sua fábrica se você quiser adaptá-la para a indústria 4.0. Certo? São projetos pontuais, tá? Que eles podem começar com a simples digitalização de uma máquina. Ok? Isso vai totalmente de encontro à nossa conversa. Escalabilidade. Não adianta você fazer um investimento inicial. O povo brasileiro, assim, eu me incluo nisso, nós falamos muito de retorno de investimento. Quanto tempo para retornar meu investimento? 5 anos é muito, 3 anos é muito, vai depender de cada empresa trabalha de um jeito, cada empresa tem o seu faturamento e vai determinar o seu nível de investimento. Então, sempre pensando em escalabilidade, como eu vou começar e qual é o futuro. Não vou ou investir tudo de uma vez, vai depender do o potencial grau de investimento da empresa. Mas escalabilidade é a palavra correta. E detalhe, o mais importante, quando se pensa em indústria 4.0, é confiabilidade, é certificação. Visem produtos certificados porque é a garantia do cliente. Muito bom. Vou abrir perguntas agora, participação dos ouvintes, que é muito importante. Só levantar a mão que a gente pode. Boa noite. Pensando no chão de fábrica, nessa questão da indústria 4.0, com digitalização, infraestrutura de rede, robô para todo lado, como que essa nova realidade
afeta o setor de manutenção. Pensando na manutenção. Porque hoje a gente conhece, basicamente na empresa tem o que lá? Tem um eletricista, tem um mecânico. Será que agora eu tenho que ter um cara de rede também? Será que agora eu tenho que ter, sei lá, um engenheiro especialista em programação de robô? Como que isso aí afeta esse setor de manutenção? Veja, vamos pegar um cenário atual e vamos tentar pegar um virtual. O real hoje é muito parecido com o que você comentou. Se nós temos equipamentos de 20, 30 anos funcionando, você tem um mecânico, você tem um hidráulico, você tem um elétrico, um eletricista, um eletrônico, talvez até um cara de PLC, de software, etc., comando numérico, e você dá conta. Toda essa sofisticação que foi mencionada pelo Davi, pelo Alessandro, um pouco por mim também, vai trazer uma outra situação também para a área de manutenção, que é a capacidade de você criar inteligência nas máquinas, nos equipamentos e nos sistemas de comunicação, e você criar a possibilidade de uma forte manutenção preditiva. Ou seja, você vai, o que o empresário gostaria, que nós gostaríamos também de fornecer? Uma fábrica que nunca para. Você pode ligar de manhã, entra em produção, fica sossegado o dia inteiro, desliga à noite, ou se não desligar, 24 horas rodando direto, e ele nunca para. A gente sabe que isso é impossível, mas o que essas novas tecnologias vão poder prover também? Uma capacidade tão grande de você ter uma manutenção preditiva, que você vai saber que uma determinada máquina, se você não trocar determinado elemento dele, daqui 15 dias, 4 horas, 23 minutos, 12 segundos, ele vai parar. Então fica muito melhor o planejamento desse trabalho, desse profissional, num momento em que perturbe o mínimo possível a tua produção. Então veja, a capacidade das pessoas que vão lidar com essas tecnologias, sim, vão ser diferentes, porque eles vão ter que ter a capacidade de entender todas as informações, porque esses dados vão ser processados de alguma maneira, seja numa nuvem, seja num servidor, seja onde for, mas isso tudo vai aparecer num pop-up de uma tela de um computador para ele vai enxergar tudo isso, vai ter que sentar com uma equipe, veja, temos que interferir nisso aqui daqui 2 dias, isso aqui 3 dias, ou seja, você vai ter um ambiente de muito menos risco de manutenção, ou seja, seu trabalho vai ser muito mais produtivo do que você ir lá e apagar um incêndio, que é o que acontece hoje. Então essa vai ser para mim talvez uma grande transformação da área de manutenção. As pessoas vão ser muito mais tranquilas de fazer esse trabalho, porque todo o equipamento, toda a linha de produção já vai te prover aquilo que tem que ser feito, e você vai se planejar melhor. Hoje em dia a gente sabe que às vezes você sai correndo até com extintor de incêndio, porque você não sabe o que vai encontrar pela frente. Só complementando a sua pergunta, eu acho que é uma reflexão bastante interessante. Até num exemplo, acho que é um exemplo real, acho que a gente não precisa achar que isso é um futuro muito distante. No próprio documento que define a indústria 4.0, que a gente vê interesse, né, procure pelo termo ACATEC, né? Então a ACATEC é como se fosse o órgão de ciência e tecnologia da Alemanha que criou vamos dizer assim, as diretrizes, né, do conceito da indústria 4.0. Ele coloca lá um exemplo que tem muito a ver com manutenção, que é a questão do acesso permanente. Né? Então hoje, por exemplo, se você está na sua fábrica, né, algumas fábricas têm essa capacidade, né? Vamos lá, se você está na sua fábrica e você tem um problema numa máquina, tá? Então hoje existe a possibilidade, por exemplo, eu como fornecedor, tá? Então eu tenho um produto instalado na sua fábrica, então eu vou fazer um acesso remoto na tua fábrica, tá? Eu vou entrar numa rede ou através de um modem e eu vou acessar aquela máquina e vou tentar, vamos dizer assim, remotamente fazer um diagnóstico daquilo que está acontecendo, tá? Como o Edward falou também, o enfoque, mas isso a gente está falando num enfoque mais, vamos dizer assim, corretivo, tá? Hoje o enfoque, ele vai ser, com a indústria 4.0, ele vai ser mais preditivo. E no preditivo, eu não tenho mais um acesso remoto, eu tenho um acesso permanente. Então a sua máquina, ela está conectada, né, por exemplo, a um serviço de nuvem. Certo? E esse serviço de nuvem, com essa inteligência, né, que você tem algoritmos ali que conseguem analisar esses dados, então esses serviços de nuvens vão ser capazes de antever, né, possíveis quebras. É como ele falou. A máquina está funcionando, por exemplo, eu estou aqui com um problema de uma vibração em rolamentos.
né? Isso sugere o quê? Que eu faça uma manutenção naquele motor, né? Porque se ele continuar operando nessas condições, em 20 dias, por exemplo, eu vou ter uma parada de máquina, tá? Então, essas tecnologias, eu acho que para manutenção, elas vão ajudar muito mais a manutenção. E a ideia é que a gente tenha na manutenção pessoas, ok, vai ser importante dominar a tecnologia? Vai, mas o que a gente mais precisa é pessoas que saibam analisar essas informações na manutenção do que necessariamente ter que correr para apagar os incêndios. Bem, aproveitando, até falando a parte de TI, que é meu mundo, digamos assim. Eu gosto de falar para meus clientes comentários como esse. Alguém aqui já teve um Fusca? Legal. Meu pai diz que um Fusca você resolve o problema dele andar até com uma pedra. Agora, pega um carro agora, ele para e acende um monte de luz. Pode chamar o guincho. Então, assim, a gente trabalha com os paradigmas. Quando você muda de uma plataforma que você trabalha para uma plataforma indústria 4.0, seja ela inicial ou não, sempre vai existir os paradigmas. E é o que a gente comenta. Não existe indústria 4.0 sem a TI. Isso sempre vai existir. E vindo como TI, bem-vindo à missão crítica que nós chamamos. É um ambiente crítico que não pode parar, que nós temos que... O cara de TI ele tem que prover a performance sempre e não pode parar o sistema. É muito mais difícil É muito mais fácil você manter o sistema ativo do que você baixar o sistema e subir ele de novo. Aí você tem que acender vela para ver se volta. É verdade, isso é o que o pessoal de TI fala. Então, assim, esse é o primeiro ponto, bem-vindo à missão crítica. E referente ao que os colegas comentaram, referente à supervisão desses itens, no mundo de TI nós chamamos de NOC, Network Operation Center. Vai ter uma equipe analisando todos os alarmes sempre full time, ou terceiro, através de uma empresa como a deles, monitorando isso, ou um funcionário próprio, ou até mesmo via cloud, ou via data center externo. E aí, se vocês quiserem pesquisar, é ambiente de missão crítica que nós chamamos. Só para complementar algumas coisas, é importante dizer isso, né? A sofisticação dos equipamentos dos últimos anos em relação a prover todas essas tecnologias de manufatura, capacitação de entrar dentro do ambiente da indústria 4.0, na área de TI, então a sofisticação é imensurável, mas ainda mais na área de software também. Eu vou dizer para você, não teria outro jeito. A gente tem que ter manutenção preditiva com essas tecnologias também. Imagina se a gente ficasse com a cabeça de consertar um Fusca com as tecnologias disruptivas e no nível que estão hoje os equipamentos. Não tem como. Então, isso também está vindo de uma maneira meio que forçosa. Não tem como um cara de manutenção simplesmente, por mais que ele seja treinado, lidar com essas tecnologias. Então, eles têm que prover essa inteligência artificial lá dentro para facilitar e prever e você fazer um trabalho muito mais efetivo de manutenção. Esse tem que ser o objetivo. Agora, só baseado na sua fala, seria interessante uma empresa já adequada à indústria 4.0, que já vive essa realidade, agregar à equipe de manutenção existente uma pessoa de TI. Essa pessoa de TI, porque hoje geralmente nas empresas o cara do TI é o cara que fica lá no escritório, na salinha com ar-condicionado. É o FIFA, né? O cara que usa gravata. Então, fica lá. E hoje, agora a gente tem que ter um cara de TI aqui, ó, no chão de fábrica, junto com os caras, com os mecânicos e os eletricistas. Não, na verdade, vou te usar até um exemplo que já existe. Existe a TI, nós chamamos de data center, centralizado e descentralizado. Você pode ter os seus servidores, o cara de TI no meio da fábrica, numa sala onde está todos os servidores focados da indústria, interligados num cloud, interligados num data center externo ou no cara do escritório que fica lá. Isso já existe. Vou te dar esse exemplo. A Volkswagen da Anchieta, a ala 3, por exemplo, onde que fabrica o Golf, no meio da ala 3 tem um data center que só suporta a fábrica e tem um outro data center que suporta todas as filiais, Taubaté, São Carlos e até a MAN, que faz parte do grupo. Então, assim, referente ao cara de manutenção, sim, houve esse merge, essa
Na verdade, os departamentos existem, mas um ajuda o outro. Por exemplo, o cara de manutenção de ar-condicionado, você pode agregar esse cara ao mesmo cara que vai fazer a manutenção do ar-condicionado data center. Independente de ser um ar-condicionado de precisão ou não, mas é só prover treinamento para essa pessoa. A parte de software e hardware, não. Aí é o cara de TI que vai cuidar. E cabeamento, no caso de infraestrutura. E, querendo ou não, as máquinas, algumas máquinas, independente dela ser digitalizada, ela vai ter que manter o seu PLC, ou ela vai ter um conversor para a internet, vai ter que manter esse cara. Não tem jeito. Ainda a gente brinca, cada um no seu quadrado. Só complementando, e para citar um caso também, num exemplo que nós temos, a Vago ela tem uma sede aqui em Jundiaí, né? E nessa sede todo o controle de iluminação ele é todo automatizado, né? E recentemente nós instalamos também um controle de voz, né? Um controle de voz, por exemplo, eu tenho um aparelho, né, que chama Alexa, né, que é um negócio que é uma tecnologia aí, vamos dizer assim, de uso público, né, uma caixinha da Amazon na qual eu dou um comando de voz. Essa caixinha ela está ligada na nuvem, num servidor da Amazon, ele interpreta essa informação e isso gera um comando. E eu posso, por exemplo, pedir para subir as cortinas, ligar ou desligar a lâmpada, ligar o ar-condicionado através do comando de voz. Então veja que interessante, né? No final das contas, quem está fazendo a ação disso tudo é a automação. No final das contas, eu tenho lá um CLP que está tomando a ação de ligar a luz, desligar a luz, fechar as cortinas. Mas toda a interface que eu estou provendo, né, é uma interface que eu estou provendo o quê? Com uma caixinha da Amazon, certo? Que se comunica num servidor na nuvem. Isso é TI, certo? Então, concordo, né, com o que o Davi comentou, né, que as áreas se ajudam, certo? E foi o que aconteceu, né? Para a gente poder implementar isso aqui, né, lá dentro do nosso exemplo, nós trouxemos uma pessoa de TI, né? A própria pessoa de TI que trabalha com a gente, né? Mas foi bom que nós de automação nós aprendemos, tá? Então, eu acho que o desafio para nós, não sei se todos aqui são de automação, mas, por exemplo, para quem é de automação, hoje a gente tem um grande desafio, é você saber um pouco mais de TI, tá? Isso aqui acho que se a gente quiser, né, manter os nossos empregos, a gente vai precisar disso, né? Porque com todas essas tecnologias, bancos de dados, nuvem, tudo está interligado, tá? Então a gente precisa conhecer TI, tá? Não tem jeito, a gente tem que estudar, tá? Esse serviço da Amazon que executa essa parte da nuvem é um serviço cobrado? Vocês pagam para isso? Não. Neste caso, não. Nesse caso, você só compra a caixinha, né? Que é a caixinha, isso. E o fato de você comprar a caixinha, você tem lá uma área. É muito pequeno o que a gente faz, né? Claro, se eu quisesse ter mais coisas, né, eu teria que pagar. Mas como o nosso acesso é muito pequeno, é um serviço gratuito. Eu vou fazer uma pergunta para os meus dois colegas aqui. Pode ser? Por favor, prossigam depois. Tecnologia 5G. Eu vi um vídeo recentemente que eu até achei interessante dizer que, por exemplo, na China, o avanço do 5G está indo mais rápido do que nos países ocidentais. Por quê? Porque na China, o 3G, ou 4G, ou o que tivesse de G lá, não está na mão de empresas privadas, mas está na mão do Estado. Então, lá não tem muito esse problema de retorno de investimento, porque o governo usa isso como estratégia. E eles daqui em 6 meses, 8 meses, a própria Huawei, aí, que é uma marca grande chinesa, já estaria lançando uma rede 5G para várias utilidades na China. E que isso, eu fiquei espantado, vai acabar eliminando um monte de infraestrutura de cabos, de fibra ótica. Isso vai praticamente poder desaparecer. E nos países desenvolvidos, países ocidentais, o problema é maior, porque foram feitos investimentos gigantescos para essas tecnologias, eles ainda nem se pagaram direito, então eles não têm aquela condição de desfazer aquilo, porque aquilo não se pagou, e aí com isso o 5G pode ser que se atrase um pouco nessas outras regiões. Vocês poderiam explicar um pouquinho sobre essas tecnologias de 5G, se isso realmente vem para mudar tão significativamente assim a infraestrutura de cabos e comunicação? Bem, vamos voltar para o Brasil. Todo mundo hoje utiliza 4G,
todo mundo já viu uma operadora falando em 4.5G. E, na verdade, gente, isso aí é mais marketing do que, propriamente dito, tecnologia, porque tudo, por exemplo, a Claro utiliza serviços da TIM, a TIM utiliza serviços da Oi, a Oi utiliza serviços da Vivo, por exemplo. Uma empresta a banda para outra. A partir do momento que nós falamos de banda, via sinal digital, como se fosse uma antena digital, perfeito. Mas a parte de infraestrutura de cabeamento, o processamento, não tem como... Assim, o que eles podem mandar na mensagem é o seguinte: você tem aquela antena localizada, você não vai ter a fibra ótica chegando naquela antena. Você pode ter um repetidor, RF, alguma coisa do gênero, até mesmo via onda solar, que é a nova modalidade do momento. Aí aproveitar o raio do sol que bate e volta junto com o efeito estufa. Existe essas teorias. Mas eu acredito que ano que vem uma Claro, uma Vivo, uma TIM vai estar lançando 5G no Brasil, falando que é o último investimento, e nós sabemos que a telecomunicações do Brasil hoje está bem para trás, digamos assim. Hoje é mais marketing do que produto mesmo. Fazendo a pergunta eu já fiz para o Edward, é sobre educação, né? Na palestra dele, ele comentou que o futuro do Brasil, para chegar nesse contexto mais avançado da indústria 4.0, exige mais ênfase na educação, e que era interessante os alunos se interessarem por exatas e coisas do tipo. Isso vai de encontro com o que você falou: TI, digitalização, exatas. E nesse contexto, eu perguntei para ele, eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham dos cursos que estão tendo hoje? Curso técnico de Senai, ETEC. Assim, você acha que as escolas técnicas estão indo nessa direção? Estão ajudando os jovens de hoje a ir de encontro a essas tecnologias, a essa realidade que tem lá fora? Posso eu responder? Pode. Sem dúvida. Eu sou professor de escola técnica até universidade. Bom, o ensino no Brasil está se desenvolvendo ainda. Ficou muito tempo parado. O governo federal investiu bastante há um tempo atrás. Por exemplo, o Instituto Federal de São Paulo, de 3 unidades, hoje tem quase 40. O Centro Paula Souza se expandiu para todos os municípios, cidades do estado de São Paulo. O que falta mais para o ensino é investimento. O grande problema nosso é investimento. Os profissionais estão sendo formados, o mercado de ensino consome profissionais de renome. Então a gente está se desenvolvendo, mas não está conseguindo acompanhar o desenvolvimento de hoje. É muito rápido. Ele falou que você comprava um Fusquinha, quanto tempo mudava o Fusquinha? Mudava o farol, mudava a lanterna e assim por diante. Hoje não é assim. Você comprou um celular, você fica no máximo 2 anos com o celular. Você já tem que trocar, porque o teu celular está obsoleto. Isso, para você atualizar dentro de uma escola equipamentos, é muito difícil. É muito. Quem trabalha bem com isso, mas tem um respaldo de uma indústria muito forte, é o Senai, é o Sistema S. Então, eles conseguem atualizar muito mais rápido. Eles têm um sistema de educação diferente de um Centro Paula Souza, que é estadual, que eu também já dei aula no Centro Paula Souza, e é também diferente dos sistemas federais. Nós vamos sempre correr atrás. Algumas escolas vão ser padrões, vão ter com alto nível de tecnologia, puxando as indústrias de volta, mas isso é regionais. Ou a indústria tem que investir mais dentro do ensino. Eu acho que o grande para trazer recursos vai ser essa filiação, essa cooperação entre indústria e ensino. Eu acho que isso é importantíssimo. Seu nome? Jefferson, vou responder a sua pergunta como pai.
eu fiz Paula Souza, com muito orgulho. E meu filho vai fazer ET. Sabe por quê? Por mais falta de recurso que você tenha, independente de governo, independente, a escola ela é responsável de te impulsionar a curiosidade. Você tem que ir atrás. Meu filho hoje, o mais velho tem 12 anos, ele tem aula de robótica. Quando eu falei que eu vinha pra essa feira, ele queria vir naquela feira, porque num evento ali de robótica que tá tendo, ele falou, pai, eu quero ir lá ver os robôs. Então, assim, a escola, eu acredito que assim, ela é super importante como base, como a família é importante como base, mas contrapartida, a gente que tem que ir atrás. Não é a escola, ela vai te formar opinião, mas quem tem que ir atrás é a gente mesmo. Eu acho que a educação hoje sempre foi assim. Desde a minha época, tem greve escolar, tem greve de professores, acredito que piorou um pouco, mas os professores merecem respeito. Só isso. Acho que o professor disse é muito verdade, né? É difícil mesmo você acompanhar, né? Até porque também você pensando em automação hoje, né? Que envolve robôs, envolve TI, envolve controladores, né? Envolve conexão com nuvem. Não é um conhecimento estruturado, vamos dizer assim, né? O conhecimento ele é muito diverso e ele pode ser muito profundo. Se você vai para a área de TI, tem uma profundidade muito grande. Se você vai para a área de automação, também. Se você chega lá nos detalhes, por exemplo, do tipo de sensor, da conexão, da fiação, então, exato, velocidade, redes. Então, é um conhecimento bastante difuso e muito difícil, né? Eu entendo a dificuldade, né, da academia em tentar estruturar tudo isso, né, em formar um profissional, vamos dizer assim, apto a lidar com todas essas tecnologias, tá? Mas, de fato, eu acho que até o exemplo aí do Senai, acho que é um exemplo bastante interessante, porque eles têm, e eu já vi em uma unidade, né, que eu até conheci aqui por intermédio da Cuca, lá o Senai de São Caetano, e eles têm lá uma célula 4.0, né? Então, tudo isso que vocês escutam falar aí de 4.0, de personalização, de velocidade, troca de informação, né? Tudo isso eles conseguem fazer lá, tá? Então, eles têm uma célula dedicada para isso. E é muito parecido também, né, quando você olha o ensino alemão, né? O ensino alemão, ele tem essa característica, é um ensino muito prático, né? Eles são muito práticos, né? Para vocês terem uma ideia, a Alemanha, dos países desenvolvidos, é aquele país que tem o menor percentual de pessoas com nível superior, universidade. Ou seja, eles conseguem rodar o país, e um país que é uma potência industrial, uma potência em tudo que ela faz, com ensino técnico, né? Porque é um ensino que ele é muito prático. A gente até brinca, né, que quando você vai na Alemanha para ter um treinamento, né, a gente vai lá ter os treinamentos, e é o seguinte, né? Não é um treinamento com uma apostila que você vai seguindo um passo a passo e você vai fazendo, né? É o cara ali vai mostrando, você vai fazendo e não tem essa de, não, agora eu vou desligar um pouquinho, depois eu vou pegar o material, em casa eu olho para ver como é que é. E nunca olha, né? Nunca olha, fala que vai olhar e nunca olha, né? Então ali é na prática, é muito prático, né, o ensino, né? Então eu acho que falando em relação a desenvolvimento, escolas, né, também vejo, né, o Senai assim como uma referência, um passo à frente aqui no que se refere a ensinar tecnologias, preparar profissionais para a indústria 4.0. E eu diria assim, conforme o professor falou, as coisas estão caminhando realmente em velocidades muito grandes e lá fora eles estão compensando um pouco isso, fazendo o quê? Aproximando muito as empresas das escolas. Então você tem, por exemplo, o Instituto Fraunhofer da Alemanha, ele é como se fosse uma interface entre a área de academia com as indústrias. Ali é um ambiente que eu poderia dizer assim, todo esse ensino prático, de mão na massa que os técnicos alemães têm, eles conseguem imediatamente saber o que as empresas estão demandando lá fora, num tempo muito rápido, e dentro desses institutos eles desenvolvem já esse know-how de equipamentos, de tecnologias, quase que online, com aquilo que a fábrica está demandando. Mas isso, veja, não aconteceu de uma hora para outra. Isso tudo é aquilo que eu comentei na minha apresentação. Eles estão nessa toada de desenvolvimento há 40 anos. Então, são já duas gerações de pessoas que estão passando por isso.
aprimorando todos esses processos. Existe um poder governamental que também estrutura tudo isso para o país. Enfim, é complicado explicar tudo isso também. Como o professor falou, no mundo de uma escola é muito difícil você avaliar, mas alguém, alguma entidade lá de cima também tem que saber organizar tudo isso para baixo. E tem o envolvimento de empresas, tem envolvimento da área acadêmica, tem envolvimento da área de dinheiro, financiamento. Tudo isso trabalha junto. Por isso que a coisa também caminha lá fora na velocidade que caminha. Eu estive fazendo um curso na Alemanha, a indústria estava dentro da universidade que eu fiz. Fiquei 3 meses fazendo curso direto junto com a empresa. E não é uma empresa, são várias empresas. E não faltava equipamento para você treinar, para você se capacitar. Era só você ia passando o que você deveria aprender e já ia pondo a mão na massa. Era assim. Porque estava tudo à disposição. Então é muito mais fácil. Você está com o microfone na mão. É isso aí. Boa tarde. Faz uma colaboração de pergunta para nós? Isso. Boa tarde. Queria primeiro contribuir um pouquinho. Eu trabalho na National Instruments a respeito da pergunta de 5G. A National Instruments tem trabalhado muito em prototipagem de 5G e os institutos que estão desenvolvendo isso. Então, sobre a pergunta que o colega fez, existem algumas frentes de trabalho e já está determinado que o 5G não vai ser uma tecnologia única como é hoje o 4G, vai ser uma tecnologia com subcomponentes e existem acho que 2 diferentes do tradicional que podem tocar a gente nessa área industrial e área de tecnologia, que é o vértice de IoT, que vai ser uma rede voltada a dispositivos que falam muito pouco na rede, mas que eles têm que ter um consumo de energia muito pequeno. Então, dispositivos que a gente veste, ou de repente um dispositivo na nossa casa, que de vez em quando ele avisa o supermercado que falta alguma coisa. Então vai ser um dispositivo provavelmente a bateria, e ele vai falar muito pouco na rede, mas ele tem que durar 10 anos ali falando. Esse é um ponto que pode se aproximar da nossa indústria, dispositivos dessa forma. E um outro vértice que também pode tocar a gente é o da rede altamente confiável, que são redes com tempos de resposta super baixos e altíssima disponibilidade. Então é algo que está sendo pensado para, por exemplo, viabilizar com confiabilidade comunicação de veículo com veículo. E aí você, de repente, não precisar mais de semáforo quando tiver veículo autônomo. É uma possibilidade. Viabilizar cirurgias à distância, por exemplo, um médico operando alguém via rede. E isso... Mas a respeito da infraestrutura, especificamente que você perguntou, sempre se baseia a ter uma infraestrutura física cabeada e você distribui com o 5G numa localidade. Então esse ponto ainda vai se manter, isso é fato. E aí o que eu queria trazer de pergunta para os colegas, voltando um pouquinho no tema da indústria 4.0 e da automação junto com o TI, a gente tem visto muito que as tecnologias que vão ser trazidas para o chão de fábrica são tecnologias avançadas e vão gerar um Big Data muito grande, né? Vai chegar no chão de fábrica o Big Data. E hoje a rede de automação, as redes industriais, elas são redes limitadas e a gente se beneficia de ter a segregação e trazer segurança por segregação, né? Para viabilizar todo esse Big Data, a gente vê que o poder computacional da rede de TI vai chegar no chão de fábrica e vai ser necessária uma convergência do TI com a rede de automação. Nós na National Instruments vemos algumas coisas surgindo, o termo de TSN, redes sensíveis ao tempo, ou Time Sensitive Network, é uma das frentes que nós viemos trabalhando, mas eu queria ouvir de vocês se vocês veem essa ou algumas outras tecnologias para viabilizar essa convergência. Bem, é uma pergunta interessante, porque na minha apresentação teve um pessoal que falou assim: cara, não tem quase mais PLC. Hoje você tem no lado da sua máquina nada mais nada menos que um servidor. Esse é o ponto, tá? Referente à parte de comunicação, eu não conheço tão profundamente as máquinas, mas todas
hoje as conexões que nós fizemos, inclusive no Volkswagen, todas as máquinas vieram já com TCP/IP. E por surpresa, uma máquina nova já veio gigabit através de fibra ótica, uma velocidade absurda. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem esse Big Data, você tem o alto nível de processamento, contrapartida, você traz com você um problema, eficiência energética. Porque você tem uma dissipação de servidores muito alta, você vai ter que ter um ambiente próprio para isso, ou até mesmo um rack para isso apropriado, foi o que eu até comentei na minha apresentação. Antigamente você tinha um PLC, um painelzinho elétrico, um PLC ali dentro, toda a rede híbrida dedicada para a indústria, e o que acontecia ali? Você tinha só um ventilador, tirando o ar quente dentro do sistema. Hoje não. Se você tem um servidor, você vai ter um storage, e às vezes a máquina é tão pesada, tantos dados, que além do servidor você já tem um storage nele, para compartilhar isso, para mandar para o data center. Você vai precisar também de refrigeração. Mas em termos de protocolo, ainda não bati de frente com esse tipo de problema. Hoje estou recebendo tudo ou gigabit ou TCP/IP, né? Hoje, na verdade, pelo investimento, eu acredito, dos 20% que existe no mercado de indústria 4.0, eu acredito que 99% desses 20% seja pobre aí, né? Porque o cara, às vezes o cliente, além do investimento que ele tem que fazer com máquina, nunca ninguém quer fazer, mas esse cabo tá bom, esse roteador tá bom. Então tem esses paradigmas ainda. Mas que tem que ser feito um estudo dedicado e que essa rede vai ser unificada, não tenha dúvida. Complementando, acho que a gente podia pontuar, existe aquilo que chama de IoT, né? E existe aquilo que chama IIoT, né? Ou seja, eu trato internet das coisas no meio industrial, e acho que existe até essa diferença justamente para endereçar essa questão. Porque quando eu falo de IoT, talvez faça sentido. Eu quero colocar uma roupa, por exemplo, exato, eu quero colocar uma geladeira, enfim, eu quero colocar, como eu falei, o comando de voz, né? Eu quero colocar várias coisas, né, na rede, na nuvem, tá? Quando a gente vem para o meio industrial, tem algumas coisas que, eu acho que sim, né, essa convergência de redes, ela vem acontecendo passo a passo, tanto que você tem redes de alta velocidade, como, por exemplo, baseadas em protocolo Ethernet, Profinet, Ethernet IP e mesmo Modbus, né? Então, hoje, vamos dizer assim, a convergência está vencendo, né? Porque você tem esses protocolos no chão de fábrica, tá? Contudo, né, quando a gente pensa em Big Data e pensa, por exemplo, em dados de tempo real, tá? Aqui talvez eu esteja profetizando, mas as coisas de decisão de tempo real, certo? Elas vão continuar, certo? Elas vão continuar existindo sem que você tenha que necessariamente integrar esses dados com nuvem. Elas vão continuar existindo dentro de uma plataforma de chão de fábrica com automação, intertravamentos de segurança, por exemplo, certo? Eu tenho uma chave de segurança, talvez eu não tenha necessidade dessa chave, por exemplo, ficar gerando dados para uma plataforma de nuvem para eu gerar esse Big Data. Não. Eu tenho que ter por demanda, acontecer um acionamento ali, eu tenho que desligar alguma coisa porque isso é segurança, né? Então eu entendo que ainda dispositivos de chão de fábrica, né, a gente vai ter essa característica, vão continuar existindo as redes e vão continuar existindo mais do que uma rede, né, porque também existem questões de fabricantes, né, diferentes que defendem uma tecnologia em detrimento da outra, mas no fundo, todas funcionam, vamos dizer assim, mas é mais uma questão de posicionamento dos fabricantes. Então, vão continuar existindo essas redes. E, claro, aqui quando você tem concentradores, né? Esses concentradores talvez faça sentido, né? Esses concentradores estarem conectados à rede. Mas ao invés de eu colocar 64, por exemplo, transmissores de temperatura conectados na rede gerando dados, talvez eu pegue esses 64, coloco numa rede de chão de fábrica, dessa rede de chão de fábrica eu coloco num concentrador, e esse concentrador, sim, talvez ele vai gerar dados para fazer análise, esse sim está conectado, e não o 64, tá? Mas enfim, como eu disse aqui, é uma profecia, né, que talvez a gente não vai ter tudo conectado. E talvez não seja necessário. Só complementaria uma pequena coisinha, eles falaram tudo aqui. O que eu tenho visto nessa área é o seguinte, também, por exemplo, na parte dos robôs, né? Cada vez mais
Os fabricantes de robôs já estão provendo o equipamento saindo de fábrica com capacitações de comunicação, de enviar dados, de você poder monitorar a distância, tudo isso. Mas quando eu falo em nuvem, a pessoa faz assim, eu faço assim, a nuvem. Na verdade, a nuvem não é nada mais que um servidor, né? E o que acontece? Os grandes usuários, por exemplo, dos nossos equipamentos hoje, essa história de nuvem para eles é o seguinte, não tem essa coisa de nuvem, a nuvem é minha. Eu vou fazer isso dentro do meu servidor. Eu quero essas tecnologias, eu vou usar, sem dúvida. Mas não é uma coisa assim tão aberta. A discussão na Alemanha que tem nisso hoje é muito grande em relação à segurança, privacidade, uma série de coisas. Porque, imagina, eu fabrico um robô e o mesmo robô que eu mandei para a BMW, mandei para a Mercedes, mandei para a Volkswagen. Imagina que eu estou tudo isso rodando num servidor, faço assim, e essa informação de alguma forma é captada pelo cara da BMW do que está acontecendo com o robô da Mercedes. Isso é uma coisa muito difícil. Então, existe ainda muita discussão em cima dessa história de Big Data. Mas que vai vir, vai vir. Eu tenho certeza que essas coisas e vão ser úteis, eles vão ser benéficos, eles vão trazer alguns benefícios. Né? Mas, vamos ver. O cenário, que nem ele falou, é difícil pegar uma bola de cristal e falar, né? Pode fazer a pergunta. Bom, eu queria fazer uma pergunta para os quatro me responderem. Eu, desde muito jovem, sempre tive vontade de trabalhar na área de desenvolvimento, de pesquisa e tudo mais. E sempre quando eu falo para as pessoas mais velhas, elas dizem para mim: se você ficar no Brasil, você vai perder seu tempo, que você não vai conseguir desenvolver nada. O ideal seria que você fosse fazer isso fora. E aí eu queria saber de vocês acham que se eu ficasse no Brasil realmente, eu seria uma perca de tempo ou seria melhor eu ir para fora e acompanhar o desenvolvimento lá fora, porque aqui vai demorar muito para acontecer? Não, vou começar que está bem comigo. Eu não falei naquela hora, na parte da pesquisa. Você é o próximo. As indústrias aqui no Brasil não fazem pesquisa. Muito pouco. Mas quem faz pesquisa no Brasil são as escolas, as universidades. Então, quando você quer desenvolver alguma coisa em termos de pesquisa, são as universidades que estão desenvolvendo, os institutos que estão desenvolvendo. Então, aí está no Brasil, para se desenvolver alguma coisa, é a universidade. O que precisa é a indústria vir mais perto da universidade. Quanto mais perto da universidade a indústria vier, aí sim o desenvolvimento vai ser mais rápido no Brasil. Nós somos 200 anos atrasados, então não vamos conseguir ter muita ponta aqui. Apesar que a gente tem profissionais aqui de renome. Por exemplo, o Pitangui é um dos número 1 em termos de cirurgia no mundo. Então a gente pode ser número 1 em alguma coisa, em outras atividades. Então acho que a gente tem que confiar mais em nós, nas universidades, nas empresas. É lógico que você indo para fora, pegar tecnologia, se desenvolver, é necessário. A Coreia fez isso. Ela investiu em educação. O estudante coreano foi para os Estados Unidos, foi para a Itália, foi para todo lugar do mundo, voltaram para lá e hoje a gente vê o que é a Coreia hoje. E a gente precisa fazer o mesmo aqui no Brasil, investir mais em educação. Bem, eu tenho um pouco até autocrítico nesse ponto. Eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui, porque é o que o professor comentou. Nós somos bons em algumas coisas, não só em futebol. Somos bons em outras coisas. Só para vocês terem uma ideia, o mês passado, a Rital, nós terminamos de um fornecimento para um laboratório chamado Syncontron. Fica perto de Campinas. Vai ser, imaginem, um laboratório de alta tecnologia. Ele estuda a velocidade da luz e moléculas. Moral da história. Existem 4 no mundo. Com essa reforma, com esse upgrade que eles fizeram, vai ser o primeiro. E é brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acredito assim, é bom estudar fora.
Você vai criar bagagem para a sua vida profissional. Mas agarra o que a universidade te dá a oportunidade aqui, porque você lá fora vira estatística, tá? Você tem que ser muito bom para falar. Esse é o brasileirinho bom. Porque, querendo ou não, você sempre vai ser o brasileiro numa universidade americana. Você sempre vai ser o brasileiro numa universidade inglesa. Até nós. Eu trabalho numa empresa alemã. Se eu for transferir para a Alemanha, eu vou ser o brasileiro que trabalha numa empresa alemã. Eu não vou ser o alemão. Então tem esse preconceito, sim. É diferente do turismo. Vou para Disney. É ótimo. Mas ir para trabalhar é outra coisa. E seu nome é? César. César, e o desenvolvimento ele é muito amplo, tá? Por exemplo, a empresa onde eu trabalho, nós não desenvolvemos produtos no Brasil, certo? Os produtos vêm da Alemanha, certo? Então a gente tem aqui uma operação de venda de produtos, mas no entanto existem empresas que usam os nossos produtos para desenvolver aplicações, certo? E você pode desenvolver aplicações desde uma aplicação, isso é um caso real, certo? De um submarino, né, nuclear, aplicações de uma fábrica de cimento, por exemplo, aplicações, por exemplo, de automação de um prédio, certo? E o legal disso tudo é que você consegue, através do seu conhecimento, certo? Aplicado a essas tecnologias, você consegue também ter aquela satisfação de que aquilo que você fez ou aquilo participou, certo? Gerou alguma coisa positiva para alguém. Certo? Gerou uma economia de energia, certo? Gerou uma produção mais eficiente. Então, isso é desenvolvimento. Porque às vezes a gente pensa que desenvolvimento é só se eu vou desenvolver computador, CLT, robô. Não, desenvolvimento pode ser desenvolver uma aplicação, tá? E também tem empresas, né? Eu vou citar até uma empresa aqui que não é a minha empresa, tá? Mas acho que a gente tem... eles trabalham com a gente também, por exemplo, que é a VEG, né? A VEG é uma referência mundial, é uma empresa brasileira de tecnologia de referência mundial, né? Então eles fazem produtos aqui de alta tecnologia. Então o desenvolvimento é muito amplo, né? E concordo com o que o Davi falou, se tiver oportunidade, legal, estudar fora, é legal, você pega bagagem, mas eu acho que isso não é uma sentença. Se você quer desenvolvimento, vá para fora. Não, acho que não. Eu compartilho, eu até falei na minha apresentação. Nós não precisamos reinventar a roda, não precisamos reinventar o robô, não precisamos reinventar o PLC, mas se a gente se desenvolver para saber usar esses equipamentos de forma inteligente e criativa, como o brasileiro é, nós temos muito trabalho aqui dentro para fazer, muito trabalho. Imagine o que significa nos Estados Unidos ter 2.500 integradores de pequeno e médio porte, são milhares de pessoas envolvidas nesses desenvolvimentos de aplicação de engenharia também. Eles não são pessoas de academia desenvolvendo uma nova forma de impressão 3D, não é nada disso. São pessoas como nós, pé no chão, que pegam um robô, que pegam uma garra, que pegam um sensor, que pegam um PLC, que pega comunicação, o que for que o cliente necessitar, e criar uma solução, fazer uma caixinha que dali entra a matéria-prima do cliente e do outro lado sai o produto. Então veja, essa é uma área de desenvolvimento gigantesca. E te falo, no mundo hoje, se você olhar, essa área de desenvolvimento de aplicações, sejam elas quais forem na área industrial, é muito maior do que as áreas de você estar num laboratório e desenvolver alguma coisa nova, como se fosse uma startup da vida, essas coisas. Uma coisa bem diferente da outra. Vou te dar um exemplo atual. Hoje a China tem 400 a 450 mil jovens estudando no exterior. Nas grandes universidades dos Estados Unidos, da Europa, estão lá. Vou dar até um pequeno highlight para vocês. Minha filha fez 2 anos de Master na Alemanha, numa escola pequena de Augsburg, perto de Munique. A classe dela tinha 9 alunos de Master em Marketing. Eram 6 chineses, ela de brasileira e 2 alemães. O resto era chinês. Fazendo o quê? Não sei, estavam lá. O que eu quero dizer? Eles estão sim pegando muito conhecimento de fora, mas estão levando de volta para lá, porque eles querem desenvolver lá dentro, para o seu país, para a sua nação. Por isso que eles vão explodir daqui 5, 6 anos. Então, se você pensar em sair daqui, é mais um que nós vamos perder. Se você ficar aqui, você vai estar ajudando o Brasil e a nossa nação a seguir um pouco mais à frente. Agora, não se preocupe, não precisa ser um Santos Dumont do século 22, não precisa. Faça o que dá para fazer para as indústrias que precisam agora, nesse momento.
E tem muita coisa para fazer, te garanto. Tem muito bom trabalho para ser feito. Até finalizando, Eduardo. Aqui tem 3 pessoas que trabalham em empresa alemã. Tá? O alemão ele é digital, que eu brinco. Ele é 0-1. O mercado brasileiro não é 0-1. Cada cliente trabalha da sua forma. Cada cliente tem sua particularidade. E detalhe, nós somos inventores. Quantas vezes eu ouvi alemão falar assim, isso não vai funcionar. Alguém aqui já ouviu isso? E funciona. E o cara chega e fala, vocês são loucos. É isso. O brasileiro é criativo. O brasileiro faz as coisas acontecerem. Pode ir. Bom, boa noite. Seu nome? Felipe. Felipe. Primeiramente, eu queria agradecer pela palestra de vocês, foi muito, muito boa, agregou bastante. A pergunta que eu quero fazer é qual que é a demanda de profissional de engenharia na área de automação, robótica, na indústria, e quais são os requisitos que o profissional deve ter para se destacar? Só para informação, você é do Universidade Federal do Mato Grosso, por isso? Não? Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, tá bom. Sim, há uma demanda, sabe, por profissionais de engenharia. Isso acho que quando eu me formei, eu escutava isso, acho que vale, né? Mas assim, acho que tá bem em cima da hora, provavelmente não vai dar pra fazendo engenharia, Se eles certo? responderem rápido, é só pra você. Já formado. Senão eu sou obrigado a ir. Tá. Responder rapidinho ali, já Então, o que diziam na minha época é o seguinte: talvez você não vai ficar rico, mas não vai faltar emprego. Tá? Então, as fábricas elas precisam de mão de obra especializada. Claro que a gente passou aí, né, de 14 até agora. Espero que a gente esteja realmente saindo, né? Então a gente passou por um processo de. Você se formou aí? Tem barreiras, mas tem conhecimento. No final do ano, tá? Ok, então você teve gente que se formou no meio da crise, né? Esses se formaram no meio da crise, talvez tiveram uma dificuldade muito maior de ter um estágio, um primeiro emprego, tá? Então a gente espera que, de fato, né, a economia se desvincule um pouco da política, né, e que a gente possa voltar a crescer, tá? Então sim, há uma demanda por profissionais de engenharia, tá? Nas fábricas você vai encontrar oportunidades. Existem algumas coisas, né, que eu acho que são importantes que se tenha, né, e legal, acho que você fez Universidade Federal, ok, você já é um profissional, né, você tem um diferencial, você passou por uma peneira, né, um lugar difícil, né, então legal, isso é legal que você tenha. E quando a gente contrata, né, é muito difícil você medir conhecimento técnico, porque a gente entende que conhecimento técnico você consegue ensinar, certo? Mas comportamento é difícil. Comportamento você procura medir, né, quando você contrata alguém, né? Então, você que é recém-formado, tá? Falei Então, pra ele lá, você diz quais são os requisitos, provavelmente né? não vai dar Os pra requisitos falar. é primeiro que você tenha, ali, vamos dizer assim, um engenheiro é alguém, certo, que você é treinado para resolver problemas, certo? Você resolveu integral, você fez tudo aquilo ali na faculdade, teve um propósito, eu vou usar aquilo na prática? Não, mas aquilo foi um treino para você resolver problema. Então você é treinado a resolver problema. Então o que a gente espera é pessoas que tenham esse espírito de resolver problemas, tá? Então esse é um primeiro ponto, tá? Atitude, tá? Isso é muito importante, tá? E uma outra coisa, além da formação, que eu acho muito importante também, é inglês, tá? Inglês, se você não tem, corra atrás, faça, tá? Porque quando eu me formei, né, eu tenho os cabelos brancos aqui, já denunciam a idade, tá? O inglês era um diferencial, né? Então se você tinha, você estava um passinho à frente. Hoje, se você não tem, ele te fecha portas, principalmente na área de tecnologia. Bom, o tempo está ficando pequeno para nós. A gente vai ter mais uma pergunta, tá? Só para concluir o que você estava falando, antes da Copa, das Olimpíadas, nós tivemos o apagão da engenharia, faltava profissionais no Brasil.
muito profissionais. Vieram muito profissionais formados de fora para o Brasil. Lembre-se que toda essa crise que a gente está vivendo é cíclica, ela vai mudar. Então, forme-se bem e com certeza nós vamos ter muito para desenvolver esse país. Acrescentaria uma coisa que é um fenômeno que a gente só tem no Brasil, viu? Eu não sei se vocês já vislumbraram isso. Nós temos muitos engenheiros no Brasil que trabalham em banco. Muitos. Quando eu falo isso nos Estados Unidos, quando eu falo isso na Alemanha, os caras não conseguem entender como é que engenheiro trabalha em banco aqui. Por quê? Porque engenheiro é engenhoso. Engenheiro é um cara esperto, é um cara que tem bom senso. E os bancos aqui sabem aproveitar esse tipo de coisa e remuneram muito bem. Então, esse é um problema do Brasil, porque o banco não devia contratar engenheiro, devia contratar economista, administrador, até cara de TI eu acho que teria que ter mais. E engenheiro não tem nada a ver. Isso é um problema. Por isso que também falta engenheiro na indústria. Por quê? Tem muito engenheiro bom que sai de boas universidades e o primeiro bom emprego que ele encontra é em banco. Dali um ano, o cara já se viciou com aquele ambiente, ganha muito dinheiro e ele fica numa situação de conforto de trabalho que ele não vai encontrar numa fábrica. Isso é fato. Esse é um problema que o Brasil tem. E é sério, muito sério. Vamos à próxima pergunta. Seu nome? Alessandro, Da onde? do Piauí. Piauí. Só para exemplificar para ele aqui, eu sou formado em computação no Piauí há 10 anos. Trabalho numa indústria química no Piauí há 15 anos. Da TI, me tornei diretor, né? Sou diretor administrativo e tecnologia dela. Estou aqui gosto de andar desarrumado mesmo. Estou fazendo mestrado e doutorado sanduíche em Portugal. Lá do Piauí, formado na UESP, que é o estadual do Piauí. Fiz 2 pós-graduações, MBA. Então, estou aqui ainda no Brasil. A minha empresa é exportadora, é a maior empresa quercetina no mundo hoje. A gente não concorre mais com empresa, a gente concorre com o país. A China é o nosso maior concorrente. Então, cara, bota a cara e vai, meu amigo. Não tem quem vai fazer o medo, a barreira é você, entendeu? Porque todo mundo vai dizer assim, tu não pode, tu não faz, mas vai e faz. Que todo mundo vai adorar quando faz, que todo mundo quer, entendeu? Então é só isso aí. Parabéns pelo debate, eu achei interessante, né? Desenvolver isso do ser humano. O brasileiro tem que acreditar mais nele, entendeu? Talento todo mundo tem, cara. 2 pés, 2 pernas. Tem sanidade, meu amigo? Corre, meu amigo. E vai ser feliz, não? Eu vou aproveitar a sua fala e passar para cada um dar a mensagem final. E antes de mais nada, agradecer vocês, a participação de vocês. Então, por favor, cada um tem um tempo para sua mensagem. Bem, eu só queria agradecer a oportunidade e, primeiramente, troca de ideias, porque, na verdade, não é só a gente apresentar aqui e falar. Acho que o retorno é o mais válido e trocar experiências. E, gente, acreditar sempre. O Brasil tem muita oportunidade. É isso. Igualmente, quero agradecer aqui, né? Nós já estamos aqui 7 horas da noite, né? Então, parabéns aos heróis, né, e as heroínas aqui que ficaram até esse horário aqui falando de tecnologia. Então, nós temos um desafio, né? Nós que aqui, vocês estão aqui por algum motivo, né? Não vale falar que está aqui porque está de carona com alguém, né? Tá? É meu caso, eu estou de carona aqui com meu amigo ali, tá? Que está me esperando, mas ele também é de tecnologia, tá? Então acho que a gente tem um grande desafio, tá? Eu acho que isso que o Edward falou, acho que é muito verdade isso, né? Acho que a gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que quando a gente faz mais do que aquilo que se espera da gente, né, a gente consegue se diferenciar, né, como profissionais, como empresa e, por fim, como país. Tá? Então, muito obrigado aqui, muito obrigado à organização, obrigado, professor, pela mediação e pelo convite aqui para nós estarmos aqui falando de tecnologia com vocês. Eu também agradeço, foi um debate muito gostoso e agradeço que vocês todos ficaram até esse horário com a gente. Agradeço a mediação, ao convite e confesso, a gente só quer que vocês saiam daqui
mais instigados, com mais vontade e com mais pensamentos para frente e ter coragem, ter vontade de fazer a coisa acontecer para vocês, para suas famílias, para sua comunidade e para o seu país. Obrigado, um abraço.